eu sou Marcela Silva, sou professora de Redação e Linguagens. Hoje estou aqui com o Acelere no Enem para ajudar vocês em língua portuguesa. Antes da gente começar essa aula muito legal, já me segue no Instagram, @curso Marcela Silva, tem muita coisa legal para te mostrar por lá. Mas hoje nós vamos aprender um assunto que, meu Deus, cai demais no Enem e é muito importante para todo mundo aqui, hein? Olha só, minha fadinha veio te dizer que nós vamos aprender hoje variações linguísticas. Você já deve ter ouvido falar nisso, né? Mas talvez você não saiba o suficiente, por isso que eu estou aqui para te ajudar. Então, mas antes de irmos direto ao assunto, né? Vamos trazer um remember de língua e linguagem. O que é isso? Para você entender variação linguística, você precisa saber a diferença entre língua e linguagem. Porque uma coisa aí vai variar, né? Se você não viu a aula ainda sobre linguagem verbal e linguagem não verbal, vai lá no canal do Acelere, já tem um vídeo falando sobre isso, mas hoje nós vamos falar sobre a língua e suas variações, tá? Língua e linguagem, qual a diferença? Vê bem, língua está interligada ao idioma, ao código linguístico, às palavras que nós utilizamos. E a linguagem é a mensagem que nós queremos passar, certo? A linguagem está muito mais atrelada à comunicação do que as palavras. Então, a linguagem pode ser verbal, pode ser não verbal, pode ser mista. Atualmente, nós já temos algumas linguagens mais técnicas, como, por exemplo, a linguagem de programação. Quando eu sou leiga na programação, eu não vou entender o que é que uma pessoa está programando lá em PHP. Mas se eu programo lá os códigozinhos, fecho tudo direitinho, depois aquilo roda, a sintaxe vai fazer total sentido. Porém, no Enem, óbvio, não vai cair linguagem de programação para vocês, vai cair a linguagem verbal, não verbal e a mista, né, que nós vimos que na charge é muito importante. Mas vamos lá, né, para entender um pouco mais sobre a língua, eu trouxe aqui um mapa mental, né, trouxe um esquema para a gente compreender. A língua, olha como ela é importante. É a nossa maior construção humana, tá? Ela é histórica, nós temos o português histórico, a gente vai ver, com certeza. Ou vocês acham que quando os portugueses chegaram aqui, eles falavam da mesma forma que a gente fala hoje? Um oxente, um nossa senhora. Ei, tu viu aquele menino passando? Eles não falavam assim não, pessoal, isso vai variando. A língua ela também pode ser oral e escrita. A gente fala do jeito que a gente escreve? Nananina não, certo? Quando a gente fala, a gente traz mais marcas de oralidade, a gente traz expressão corporal, tudo isso influencia. Ela também é a identidade dos falantes, olha só. Alguns estudiosos afirmam que toda criança que está inserida num meio onde sua língua é a nativa, a língua oficial, ela tem a habilidade de falar aquele mesmo idioma. É o que acontece, por exemplo, se eu tivesse um menino hoje, tivesse um neném, com um carinha lá dos Estados Unidos. E aí eu sou brasileira, mas eu decido que eu vou morar nos Estados Unidos. Eu falo meu português belíssimo. Lá ele ia conviver com pessoas que falam o inglês. Mas eu falo português, então ele já iria crescer aprendendo esses dois idiomas tranquilamente, tá? E aí a língua também expressa bastante cultura. Se você é pernambucano, você com certeza deve saber o que quer dizer pirangueiro. Mas pirangueiro lá em outros estados do Brasil quer dizer... O nosso é o que a gente chama hoje de, aqui em Pernambuco, de cheira-cola. É um pirangueiro lá. Tá entendendo? Então, isso vai variando, é uma expressão cultural mesmo da gente. A língua, ela é 100% dinâmica. Ela muda o tempo inteiro. Talvez a gente não repare, mas ela muda. No caso do oxente. O oxente hoje já não é mais tão utilizado. Agora a gente fala oxe. E aí chega um momento que a gente fala só um oxe. Nem sai mais o oxe, é só oxe. Só o chiado. A língua ela vai estar mudando o tempo inteiro, ela vai estar variando sempre. E ela é formal e não formal, então ela é formal e informal. Porque eu aqui dando aula para vocês, eu poderia estar muito bem falando na formalidade perfeita da língua portuguesa. Mas aí eu sei que não é isso que a gente quer, né? Essa interação aqui de amigos. A gente quer uma linguagem mais informal, então fica mais interessante. E a língua também é social, ela é o espelho da sociedade. E a gente vai aprender hoje, agora mesmo, não sai daí, sobre essas variações. Vê bem, as variações linguísticas podem ser histórica. A gente vai ver aí, tem um carinha chamado Camões, que ele era bem romântico, escrevia uns sonetos, que eu digo a vocês, viu? Se Camões escrevesse uns sonetos daquele pra mim, talvez eu até aceitasse namorar com ele, porque é muito bonito. Pode ser
estilística, né? Que é também chamada de diafásica. Eu tô colocando essas palavrinhas ao lado porque o Enem, às vezes, ele vai querer fazer uma pegadinha contigo. Não vai botar, ó. Se eu botasse só histórica, é muito mais simples do que eu botar diacrônica. Menino, que palavra difícil, né? Então, já vai anotando aí esses tópicos, porque são palavras que a gente pode utilizar como um sinônimo, tá? Pode ser social também, que é a nossa variação diastrática. E pode ser regional, que é a nossa diatópica, que é a minha favorita, vocês não têm noção. E aí eu trouxe aqui, né, a nossa variação histórica, que é a diacrônica. E diz assim, é um processo gradual da língua, pode ser identificada comparando dois estados, não dois estados de localização, mas dois estados cronológicos, né, de tempo. O Brasil, em 1700, ele falava o mesmo português que a gente fala hoje, em 2021? Nananina não. E aqui eu tenho um exemplo, ó, farmácia popular. Olha como se escrevia farmácia, com PH. O único nome que eu vejo ainda na sociedade utilizar com PH é Felipe. Felipe. Mas farmácia ainda existe, porque tem pessoas, ó, essa farmácia aqui com certeza, ela tem muitos anos. E aí eles decidiram manter a identidade, mas isso variou. Hoje a gente não usa mais PH. Hoje a gente fala fada, feijão, a gente fala palavras com o F. Tem aqui, né, um negócio que é isso, Marcela. Esse papel aqui, meio surrado. Gente, isso é a carta de Pero Vaz de Caminhas. Isso aqui foi o surgimento do Brasil sendo documentado. Será que a linguagem dessa carta era a mesma que a gente usa hoje? A língua, ela variou historicamente, diacrônica, certo? E nós temos nosso lindo Camões, que eu disse a vocês, eu aceitaria namorar com Camões se ele escrevesse um verso tão lindo daquele pra mim. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Vocês acham que eles escreveram desse jeito? Já tivemos muitas traduções, porque era bem difícil da gente entender. Então essa língua, ela vai ficar variando, tá? Estilística, também chamada de diafásica. Ah, aqui tem um surfista, né? Tem um cara na praia indo pegar uma onda e tem um carinha meio estranho aqui, de terno, gravata, mas tem uma prancha do lado dele. Aparentemente ele tá afim de surfar. E aí ele disse assim, veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-las-emos nesse instante ou mais tardiamente. Minha gente, um surfista fala assim, é? Fala? Eu não sei disso não. Essa é a nossa variação estilística, diafásica, ó. É a capacidade que o mesmo indivíduo tem de empregar diferentes formas da linguagem em situações comunicativas distintas. Com certeza, presta atenção, esse cara aqui não conseguiu variar a língua dele aí, né? Porque ele poderia dizer, menino, essa onda tá massa, né? A gente vai pegar agora, só isso. Mas ele falou do jeito que ele falaria lá no escritório dele. Já falhou na variação linguística, né, amigão? Nós temos a geográfica, que é também chamada de regional, que é também chamada de diatópica, a mais linda de todas, porque eu lembro o meu Nordeste, o meu Recife, eu chego a ficar arrepiada. Olha, é a forma que nós encontramos de fazer diferentes pronúncias, diferentes formas de pronunciar as coisas. Vocabulários e estruturas sintáticas entre as regiões. Então, o português que é falado aqui no Brasil é diferente do português que é falado em Moçambique, português de Portugal, né? E dentro do nosso próprio país, temos as divisões, nós criamos dialetos, então isso também é uma variação. Olha aqui, nossa querida página Recife Ordinário, eu morro de rir com os memes da Recife Ordinário e trouxe um pra vocês. Tu é recifense? Sou. Então fala esse cara mente demais? Aí ele disse, esse bicho é cheio de ocado. Não é assim que a gente fala? Ou então, esse bicho é muito paloso. Será que lá no Rio de Janeiro eles falam a mesma coisa? Não, né, meu amor? Porque a variação existe. Lá eles já iam arrumar outro tipo de palavrinha para especificar isso, né? Seja com gírias, enfim. E tem um aqui muito massa. No Brasil, vou-me embora. Vou-me embora. Olha. No Nordeste, já junta, né? Vou-me embora. Já é assim, vou-me embora. Já juntou tudo, né? Aí tem Pernambuco, que eu não entendo até hoje esse vou chegar. Em Pernambuco é mais legal. E aí, boy, vou chegar. Tu tá indo embora, como é que tu vai chegar, menino? Ele tá indo chegar, ele tá indo pra casa, vai chegar pra casa. Mas é uma variação de Pernambuco.
E tem aqui nossos queridos biscoitinhos, que pra mim isso é biscoito, mas tem uma grande discussão no Brasil inteiro, né? É bolacha, é biscoito? É biscoito, menino. Tem lá no rótulo, mas aqui, ó, a variação linguística é um exemplo, tá? Tem a variação social, é aquele rolê que a gente arruma de poder ir adequando a forma que a gente fala. Quando tu tá com manhinha, tu chamar ela de tu, ela vai dizer o quê? Fala direito, eu sou tuas parceiras, é? Chama a tua mãe de tu pra tu ver? Então, isso é uma variação social, também conhecida como diastrática. Olha bem, ele disse pra avó dele assim, pô, vô, você não saca nada? Demorou? Aí ele, mas quando eu era jovem, sacava muito bem no vôlei. O avô dele, com a bengala pra cima, arretado, porque tá levando um baile aí do neto, né? Mas o neto dele não quis dizer que ele não sacava bem no vôlei. O menino quis dizer, vô, o senhor não entende nada, cara. Porém, essa variação pro avô dele já não faz mais sentido, né? Então, a variação social é a variação que vai receber influência da norma culta, da língua técnica, do gênero feminino e masculino. Geralmente, dentro da língua portuguesa, já se afirma que as mulheres elas falam diferente dos homens. O gênero ele já emprega uma variação, sem que a gente perceba. Isso vai variar também de acordo com as gírias. É o caso do menino aqui, ó. Demorou, parece que ele tá dizendo, tá demorando, né? Mas ele tá dizendo, beleza. E aqui ele diz, você não saca nada. Esse saca é de sacar? Não, é de entender. Então, isso é uma forma de variar. E aí, ó, levando para essa variação social, eu trouxe... Minha gente, tem uma página no Facebook, por causa desses médicos que não escrevem legível. Não façam isso na redação do Enem de vocês, viu? Que o corretor pode ir lá avaliar que tá ilegível. Vê bem. A página é a seguinte, decifre a receita médica. Eu pensei, mentira, só acredito vendo. Eu entrei, não acredito. Aqui tá a receita. Gente... Isso aqui, um médico, ele escreveria isso aqui de presente para a filha dele de 15 anos. Feliz aniversário, meu amor, papai te ama. Ela não ia entender. Então, ele já teria que variar diferente, sabe? Para poder fazer sentido para ela. A linguagem técnica é totalmente diferente da que a gente traz para nossa realidade, né? Dependendo da forma como a gente está socialmente, do cargo que eu tenho no meu emprego, isso vai variar. Mas só para deixar claro para vocês, se vocês estão com curiosidade, isso aqui é omeprazol e... Como é o nome da de baixo? Buscopan. Sim, minha gente, uma receita médica. A página conseguiu decifrar. Aí tem aqui, ó, uma tirinha que eu fiquei. Nossa, é exatamente assim quando eu ia no médico com manhã. Eu não entendia nada, né? Quem tinha que falar pra mim era ela. Mas aí, vê bem. O médico disse o seguinte. De acordo com o laudo, você está com um processo de intumescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. Aí o menino, meu Deus, doutor, e quanto tempo eu tenho de vida? Aí ele, não se preocupe, é só um furúnculo. Menino, e por que tu não falou que era um furúnculo? Tu achou que o rapaz ia entender que era um furúnculo? Tem que variar a língua, rapaz, senão as outras pessoas não vão entender. Então, gente, a variação linguística existem esses tipos que nós vimos, tá? Não esqueçam disso. E eu trouxe um carinha muito lindo, que eu admiro bastante, Marcos Banho. Ele tem um livro muito conhecido sobre preconceito linguístico. Preconceito linguístico, para quem não sabe, é a forma de ser preconceituoso com a variação linguística da outra pessoa, tá? E ele tem um livro muito massa que você pode usar na sua redação do Enem, você pode até estudar para poder utilizar quando você for resolver suas questões, que é Preconceito Linguístico, o que é e como se faz, de Marcos Banho. Ele é aqui, ó, esse lindinho. Então, pessoal, mais uma vez, isso vai cair no Enem muito mais que suas lágrimas, porque eu estou aqui para te ajudar para que suas lágrimas não caiam. Então, não esquece, estuda esse assunto, meu amor, e me segue lá no Instagram, @cursomarcelasilva. Foi um prazer e encontro vocês em breve. Um beijinho!